Eu hoje vou falar aqui um bocadinho sobre a presença de Deus, mas para começar, seria o fim, os últimos 75% da pregação, se calhar era aí que eu ia tocar neste tópico, mas devido ao tipo de momento de adoração que tivemos hoje, que já tivemos na semana passada, é importante já deixar claro que há certos ambientes onde a presença de Deus se manifesta, ok? E essa presença é subjetiva, não é? Porque há irmãos que sentem, outros não é? Mas nós, e é disso que eu vou falar também um bocadinho hoje, não é? Nós podemos construir uma presença mais objetiva de Deus, ou um lugar para uma presença mais objetiva de Deus, onde toda a gente sente, toda a gente vê, e há a materialização dessa presença, ok? Portanto, o título da minha pregação será Onde Deus Habita, ok? Porque nós sabemos que Deus está em todo o lado, não é? Isso é-nos dado através de essa percepção, não é? Da omnipresença de Deus, é-nos dada através de alguns versículos. Por exemplo, Salmos 139, não é? David até diz: se eu for ao Hades, tu lá estás, não é? Então, se nós tivermos que ir ao inferno, Deus estará lá conosco. Okay? É o que David está a dizer. Mas há muito mais evidências bíblicas de Deus estar em determinado lugar, de Deus habitar um sítio, de Deus escolher um sítio para si, para Ele morar, não é? Portanto, a primeira questão que eu queria colocar é: Deus está em todo o lado, não é? Mas Ele habita em qualquer lado, não é? Qualquer ambiente é propenso à habitação de Deus. Isso temos que refletir, não é? Se queremos ser uma igreja que preserva e cultiva o lugar da habitação de Deus, não é? E o que é que nos tem movido para termos mais da presença de Deus? É uma fome, de facto, não é? Ou é alguma ingratidão? Porque precisamos da presença de Deus para ter mais uma bênção, para ter um carro novo, para ter uma conta bancária mais recheada, para ter determinada cura. O que é que realmente está a queimar no nosso coração, não é? Ou se é como esta mulher que, por ver que ele era o Filho de Deus, derramou o que tinha, não pediu nada em troca e somente adorou, não é? A nossa presença a presença de Deus tem que causar isso em nós, não é? Uma adoração, não só uma súplica, pois Deus vai tratar do resto, vai curar, vai perdoar, não é? Mas vai trazer bênção, prosperidade, não é? Mas a nossa busca deve ser somente ter a presença pela adoração. Amém? E será que a presença de Deus pode vir a ser mais evidente em nós e nas nossas vidas? Não é? A Bíblia dá-nos alguns indícios, podem ser implícitos para alguns, para mim são bem explícitos, não é? Da presença de Deus aumentada, ok? Então nós temos... ok, esqueci-me do meu telemóvel, mas eu tenho a maioria dos textos aqui. Pronto, nós temos aqui alguns textos, né, em que dá os tais que para mim são explícitos, né, dá essa sensação que há vários níveis, várias intensidades da presença de Deus, né? Um texto está lá em Efésios que diz: enchei-vos do Espírito, não é? Então, uma garrafa para ser cheia tem vários níveis, não é? Podem pôr uma garrafa de 1 litro, podem pôr 200 mililitros, podem pôr 500, podem pôr 700, até ela estar cheia, não é? Então nós queremos estar plenos da presença do Espírito Santo em nós ou não é? Outra ideia, quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses, obrigado sogra, Paulo diz: não extingueis, não é? Então a analogia aqui é o fogo, não é? Então nós podemos ter algumas brasas, este texto remonta a Levítico, acho que é 6. Nós podemos ter algumas brasas do fogo, ou nós podemos ter labaredas do fogo, não é? Então há mais intensidade num fogo
e nós vemos isso, né? Quando há incêndios, né? Há um fogo que começa em determinado sítio, tem uma determinada extensão, uma determinada intensidade, e quando o vento sopra, o fogo vai para todo o lado, aumenta a sua extensão, aumenta a sua intensidade e é mais difícil de combater. Amém? A Bíblia diz também que há uma necessidade de nós nos chegarmos a Deus para Deus se chegar a nós, ok? Então, nós temos Deus, nós já temos o Espírito Santo, mas ainda assim devemos permanecer nessa busca, ok? Portanto, se nós formos questionados, não é? Onde é que está Deus? O que é que nós dizemos? Está no céu, boa resposta, já troquei umas palavras com aquele irmão antes, está no céu, não é? Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, não diz Pai Nosso que estás em todo o lado, nem diz Pai Nosso que estás no meu coração, mas nós sabemos que está. Eu nem ia ler esta passagem, mas vou ler em Apocalipse 15. Isto remonta ao futuro, não é? Mas dá-nos uma ideia bem explícita que a presença de Deus ainda pode ser mais intensa, não é? É claro que Deus está aqui, Deus está em todo o lado, mas Deus está no céu, e no céu há um tabernáculo, e no tabernáculo há a glória de Deus. Então, há um sítio amplo onde Deus está, que é o céu, não é? Há uma casa que é um tabernáculo onde Ele habita, e no tabernáculo há uma evidência da sua presença, não é? O meu pai, aí no almoço de sexta-feira, um momento discipulado, falou-me desta passagem e depois eu fui ler e realmente isto é uma visão que João tem do futuro, antes do julgamento final, não é? E diz assim: depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com uma cinta de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Agora, o santuário no céu encheu-se de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Okay? Diz respeito ao futuro, mas Deus que está no céu tem um tabernáculo que está cheio da sua glória. Então, se Deus está em todo o lado, há sítios em que a sua presença pode ser cada vez mais evidente e mais intensa. Amém? Bora lá, igreja. Estamos animados? A minha mulher está animada, não é? Eu esta semana ouvi uma frase, né? Uma boa pregação não é aquela que deixa os irmãos felizes com o pregador, mas é aquela que deixa os irmãos tristes consigo mesmos, não é? Agora, a partir daqui já não me responsabilizo. Até agora estão animados comigo, eu espero que fiquem animados, mas que ao mesmo tempo sejamos confrontados com a palavra de Deus para que isso intensifique em nós uma busca pela sua presença, não é? Ainda só estou na introdução, vou pôr aqui o relógio. Amém. A ausência da presença de Deus é bonita, esta música que nós cantamos, não é? A presença leva-nos a dar tudo por Jesus, não é? Mas a ausência da presença de Deus deve fazer no nosso coração, deve ter no nosso coração o mesmo efeito que teve em Moisés, que Moisés diz: se tu não fores, então eu não vou a lado nenhum, não é? Se a tua glória não nos acompanhar, glória, presença é a mesma coisa, não é? Se a tua glória, se a tua presença não nos acompanhar, então não vale a pena sair daqui, não é? E o destino dele era uma terra prometida, não é? Com leite e mel, com prosperidade, onde havia tudo. Ele estava a deixar um deserto para ir para a terra prometida, e o coração dele não vale a pena ter estas bênçãos todas, não vale a pena ter um carro novo, não vale a pena ter mais dinheiro, não vale a pena ter saúde plena se tu não me acompanhares. Amém? E a ausência de Deus da presença manifesta de Deus, porque nós todos temos a presença de Deus, fomos batizados com o Espírito Santo, né? Mas a ausência da presença de Deus deve provocar em nós aquilo que provocou em Maria Madalena, não é? Em João 20:11, não é? Diz: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se baixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde
tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Na minha tradução. Mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Não é? E nós já vamos ver que nós podemos estar na presença de Deus e ainda assim não ter a noção da presença de Deus. Não é? E Jesus estava vivo nesta altura e ainda ela não sabia, ela achava que ele estava morto e ela preferia a presença de Jesus morto do que não ter a presença de todo. Não é? E nós temos que chorar, não é? Deus tem que colocar no nosso coração esse sentimento de peso, de tristeza, porque não estamos a ver onde é que está o nosso Senhor. Amém? Amém. E, por acaso, não gosto muito disto que vou fazer, mas há bocado, quando estávamos a cantar Este é o Mover, o teu céu está aqui, etc., eu comecei a chorar e eu tenho a plena noção, eu não estava a pedir nada para mim, eu às vezes começo a chorar, sei lá, porque sinto o Espírito Santo a falar comigo e para mim é emocionante, não é, ter Deus a dar-me uma mensagem tão clara e tão direta, não é, poder ser usado por Ele, mas eu estava a chorar, tipo, Deus, eu preciso da Tua presença para os meus irmãos, estão enfermos, eu preciso da Tua presença, eu não quero pedir nada para mim, mas eu preciso de um avivamento, de salvação, eu preciso de ver a Tua presença manifesta, não é? Temos que chorar, não é? Pela presença de Deus. E temos de ter este coração de Moisés, e Moisés passou 40 dias sem comer, sem beber, porque estava na presença de Deus. A preocupação dele era só a presença, não é? E Jesus diz: quando o noivo lhes for tirado, então eles jejuarão. Então há duas coisas que a ausência da presença manifesta, a presença palpável, objetiva e material de Deus tem que provocar em nós, que é choro e jejum. Amém? Nada mais importa. Temos que chorar, clamar pela presença, temos que abster de comida, dos prazeres da vida, em prol da presença. Amém? Sim, a presença de Deus na terra, evidente, material e palpável, foi sempre o propósito de Deus desde o início de tudo. Amém? Nós temos como exemplo primário a construção do Éden, um jardim criado pelo próprio Deus, ok? Temos exemplo do Monte Sinai, ou da tenda da congregação, no caso de Moisés. Temos outros, né? Deus visitou Abraão, Jacó, etc. Mas aqui no caso do Sinai, é uma presença objetiva que mesmo quem não estava em contacto com Deus podia ver as rajadas que emanavam do céu. Amém? Isto é a presença objetiva, não é? A tenda de David, não é? Quando se via a Arca da Aliança, via-se a glória, e depois aconteceu no tabernáculo de Salomão, ok? Viu-se no cenáculo a presença objetiva de Deus, não é? Que toda a gente viu as línguas de fogo, toda a gente ouviu o estrondo que foi, não é? Diz que foi um vento impetuoso, mas fala de um barulho, não é? De um estrondo que há quando o Espírito Santo desceu. Então isso é objetivo. Outro episódio bastante objetivo, que eu nem tenho aqui, foi quando Paulo é chamado, toda a gente ouve uma voz, não sabem o que é. Paulo sabe que foi Jesus a falar com ele e a dizer: porque me percebes? Mas toda a gente ouviu. Então há episódios físicos da presença de Deus. Amém? E nós, não é uma crítica, mas nós temos sentido muito mais uma presença subjetiva, que eu pessoalmente ouço e sinto o Espírito Santo, não é? E muita gente ouve e sente o Espírito Santo, mas a presença de Deus não se materializou ainda de forma objetiva, não é? E nós já vamos ver que isso aconteceu não só na Bíblia, como eu mencionei, mas tem acontecido ao longo dos anos, não é? Talvez seja a próxima página. Em alguns avivamentos pontuais tem acontecido isso, materialização da glória de Deus e da presença de Deus, não é?
E como eu estava a dizer, o plano de Deus sempre foi morar na terra. Nós sabemos como é que começa. Começa com o Éden, depois vem o Sinai, a tenda, vem o tabernáculo, vem a tenda de David, vem o tabernáculo de Salomão, vem o cenáculo. E no futuro, em Apocalipse 21, diz que Deus se vai, não sei se vai mudar, se vai ter uma casa de férias, mas que o céu vem à terra. A minha mulher está a rir. Vou ler. E vi no céu uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, nós já vimos como é que começou e nós já vimos como é que vai acabar, não é? Vai acabar com Deus a descer e habitar connosco na terra. Amém? Ainda estamos animados, igreja. Amém? E no meio disto, não é? Entre o passado e o futuro, temos o presente e Deus pode se manifestar connosco, não é? Nós podemos construir o lugar da habitação de Deus. É verdade que Deus está em todo o lado, mas também é verdade que Deus não habita em todo o lado. Amém? Como eu já disse, há referências que dizem: Deus está ali. Deus está em todo o lado, mas eles olhavam e diziam: Deus está ali. Deus está naquele monte. Deus está naquele cenáculo. E Deus pode estar nesta igreja. Amém? Pode escolher esta igreja para habitar. Amém? Mais um amém, só para eu beber água. Isabel, amém. Amém. Estou um bocadinho nervoso, por isso é que já foi a água toda. Então, nós somos embaixadores do reino. Amém? Nós temos a presença de Deus em nós, e isto pode ser mais evidente. É parte da responsabilidade pessoal de cada pessoa de aumentar a presença do Espírito Santo na sua vida, buscar mais, orar mais, ter mais Bíblia, ter mais Espírito Santo e a sua presença. Amém? E nós, a ideia, porque até em Apocalipse nós vemos que o reino eterno vai ser implementado, não é? Então há uma associação do reino à presença, não é? Onde o reino de Deus está a sua presença. Onde a sua presença está, ele implementa o seu reino. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:2 que nós somos embaixadores do reino. Amém? Então nós temos que carregar essa presença e temos que ir implementando o reino de Deus. Amém? E isso engloba aqui também a questão do poder sobrenatural, não é? Onde a presença de Deus não é, o nosso alvo não deve ser esse, não deve ser pedir as coisas para nós, não é? Mas faz parte de um combate termos o poder sobrenatural para levarmos a cabo esse combate. Amém? E em Hebreus 6, Paulo até está a falar do abandono da fé, a apostasia, não é? De algumas pessoas, e ele diz que quem experimentou os poderes vindouros, não é? Os poderes que hão de vir, então é possível experimentar agora. Paulo está a falar, estas pessoas experimentaram isto e abandonaram a fé, experimentaram o Espírito Santo, experimentaram a palavra de Deus e abandonaram, e para eles não há solução. É o que Paulo está a dizer em Hebreus 6. Mas Paulo está a dizer, eles experimentaram os poderes vindouros, não é? De um reino que vem. Nós podemos experimentar hoje os poderes do reino que vem. Amém? Até Deus fazer a sua morada e trazer a sua casa para aqui, o seu tabernáculo para aqui, nós podemos ir experimentando vislumbres, rasgos disso na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. Amém? E para os irmãos que se estão a perguntar, e quando é que Deus fez isso? Não é? Então, há aqui alguns exemplos que eu fui buscar. Eu vou começar pelo último. Este ano aconteceu uma coisa numa universidade em Asbury, um avivamento sobrenatural, que havia gente a confessar pecados. Isto é a glória manifesta, é a presença de Deus naquele lugar, não é? Um grupo de alunos, mais uma reunião de oração de manhã, eles começaram a orar, e quando iam terminar, eu acho que o pastor disse, a minha mãe é que me contou, que o vosso coração seja cheio do amor de Deus, não é?
já no fim, iam terminar. E aquilo foi um avivamento, vamos ver que frutos é que dá, até, mas pelo menos a presença de Deus estava lá. E foi gente de todo o mundo, havia relatos de pastores, não da universidade, mas da cidade, a dizer que as pessoas estavam a ir com eles a confessar pecados, a converter-se, a abandonar os seus maus caminhos, não é? Então, a presença manifesta de Deus era visível naquela universidade, naquele lugar, mas isso trouxe um impacto. Amém? Então, Deus não fez isto só em Atos. Deus pode fazer isto no século XXI. Não é? No século XVIII, uma comunidade na Morávia, havia uma guerra entre cristãos, uma guerra entre cristãos e católicos, aliás, e uma comunidade começou a juntar-se. Eles nem se davam bem, que eles eram de várias denominações. Isto século XVIII, não é? 18 séculos depois do nascimento de Jesus. Para os mais distraídos, é verdade, foi isso. Século XVIII, na Morávia, uma região, começaram a vir crentes de um sítio, crentes de outro, refugiados a fugir da guerra que havia entre católicos e cristãos, não é? E havia várias denominações ali, e eles, o conde, o dono das terras, depois uniu todos, começaram a orar. Eles estiveram em oração, adoração durante 100 anos. Amém? A presença de Deus estava ali, os jovens ali vendiam-se como escravos para poder evangelizar noutros sítios, para ir para a América do Norte, para ir para a América do Sul, para ir para o Alasca, para a África. Não é? Eles estavam-se a dar como escravos para poder levar o reino de Deus a outros povos. Amém? Então a presença de Deus pode ter esse efeito em nós, é visível. Nós vemos no início do século XX um avivamento na Rua Azusa, não é? É um avivamento depois da origem a igrejas como a Assembleia de Deus, dá origem ao início do movimento pentecostal, né, do batismo no Espírito Santo, né, que já não é só a confissão de pecados, ou já não é só a salvação e o arrependimento, mas há um batismo no Espírito Santo que é uma evidência da nossa comunhão com Deus, não é? Então há um avivamento no início do século XX em que há relatos das pessoas a serem curadas na fila para o culto. Amém? Isso é a presença material de Deus. Nem começou o culto, já estão a ser curados. Não é? Em Pensacola, em Toronto, houve um avivamento nos anos 90, não é? As pessoas a ser curadas, o salão a abrir, as pessoas a caírem com a glória de Deus. Não é? Isto é material, isto não é subjetivo. Isto até quem não é crente vê Deus aqui. Em todos estes casos, quem não é crente consegue ver a glória e a presença de Deus aqui. E é isso que nós precisamos. Não precisamos só, eu sinto isto, eu sinto o Espírito Santo, eu ouvi o Espírito Santo, mas precisamos de uma nuvem de glória, como no templo de Salomão, em que quem passa lá fora diz, oh, há um incêndio, oh, Deus está ali. Não, quem vê de fora diz, está ali a glória de Deus. Amém? Estamos nessa busca, irmãos. Já troquei a ordem disto tudo. Agora, nós podemos realmente estar na presença de Deus e estar um pouco distraídos, não é? Podemos realmente estar... Até Deus quer nos abençoar, de facto, não é? Ele queria abençoar Jacó. E Jacó estava num lugar em que a presença de Deus estava e ele nem deu conta, não é? Isso pode acontecer connosco. Então, há alguns episódios na Bíblia em que a presença de Deus se faz sentir, porém as pessoas não estão assim tão atentas para usufruir dessa presença, não é? Nós vemos mesmo e não é totalmente negativo, não é? Não são só pessoas más, não são só pessoas pecadoras a quem isso acontece, ok? Isso aconteceu com Samuel. Deus falou com ele, era a presença de Deus ali, não é? Ele era zeloso pela casa de Deus, não é? A Bíblia diz que ele dormia na casa de Deus, não é? Ele estava, entre aspas, ele estava todo lixado, não via nada, nem se mexia, e era Samuel que dormia lá, era Samuel que estava mais perto da glória de Deus, estava mais perto da presença de Deus, não é? E Samuel não sabia como é que Deus falava, não é?
E nós às vezes, Deus está a querer falar connosco, nós estamos perto da presença e nós nem sabemos que é Deus que está a falar connosco, não é? Em Maús, Jesus ressuscitou, não é? Ele está a falar com 2 discípulos. Eu acho que não são dos 12, porque depois diz que estes 2 vão falar com os 11 que sobraram. Mas ele está a falar com 2 discípulos, não sei, diz discípulos, é porque seguiam os ensinamentos de Jesus, não é? Comeram à mesa com ele, ouviram das suas palestras, não é? E eles nem estavam a reconhecer Jesus. Só quando Jesus parte o pão é que eles se apercebem que é Jesus. Amém? Naquele texto que a Isabel falou há bocado, quando esta mulher vem aos pés de Jesus, né, ela tinha a noção que estava diante da presença do Messias, adora-o, e quem convidou Jesus para a sua casa diz, se este fosse profeta, então às vezes nós até convidamos Jesus, Jesus vem habitar em mim, Jesus vem para a minha igreja, e depois dizem, se tu conseguisses fazer, ou se tu fosses alguém, por amor de Deus, né? Estamos na presença de Jesus, temos que ter não este coração deste fariseu, mas o coração de Maria, né? Derramou tudo o que tinha, né? E às vezes estamos diante da presença e nem agimos com fé, né? Nem estamos a pôr isto no condicional. Se tu fosses capaz, se tu fosses realmente, se realmente o Filho de Deus estivesse na igreja, não, ele está, ele pode estar de forma mais evidente e mais ativa ainda. Amém? E temos o caso de Jacó, não é? Jacó diz, Deus estava neste lugar e eu nem me tinha apercebido, não é? Quão terrível é a casa de Deus, não é? Então, assim, a presença de Deus é terrível, é amedronta, não é? Dá medo, não é? E Jacó diz isso e nós vamos ver mais à frente. Mas o primeiro ponto que nos está a impedir de alcançar uma presença mais visível, mais evidente de Deus nas nossas vidas, não sei, podem ler estes textos e tirar as conclusões que quiserem, não é? Mas há uma falta de conhecimento de quem Deus é, da sua voz, há uma falta de revelação, há aqui uma insensibilidade, não é? Talvez no fariseu haja aqui algum orgulho, algum preconceito com quem Jesus era, não é? Mas há aqui, dá para ver aqui alguns impedimentos nestas histórias, não é? E pessoas boas, Jacó foi abençoado por Deus, não é? Samuel foi usado por Deus. E eles não estavam despertos para a presença de Deus ali naquele lugar, eles não estavam mesmo a ver com quem é que estavam a trabalhar, não é? Estavam confusos, estavam distraídos, não é? E temos que pedir, Pai, Espírito Santo, eu peço que abras os olhos do nosso entendimento, Pai, para que possamos ver, Pai. Batiza-nos com o Espírito de sabedoria e revelação, para te conhecermos melhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a fazer essa obra nas nossas vidas. Traz revelação da tua presença, do teu trono, traz revelação de quem tu és, Pai, do teu amor, Pai. Cura com o teu amor cada vida, Pai. Pai, constrange-nos, Pai, provoca em nós lágrimas e fome de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falta de conhecimento, falta de revelação, insensibilidade é um dos primeiros pontos que nos impede de aceder à presença de Deus, não é? Nós vemos no caso de Adão, de Caim, não é? Eles pecam e são afastados da presença de Deus. É interessante que eles saem do jardim e mesmo assim Deus está a falar com o Caim, não é? Eles perdem o acesso à plenitude, não é? À bênção, não é? O trabalho deles era só manter as coisas, que aquilo estava tudo feito, não é? Mas ainda assim Deus fala com Caim e depois de Caim pecar, diz o seguinte: e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim sua mulher e ela concebeu, deu à luz Enoque e ele edificou uma cidade. Chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então, o pecado afasta-nos da presença de Deus, esse é o primeiro ponto, e a ausência da presença de Deus faz com que nós edifiquemos as coisas do nosso jeito, da nossa forma. É o humanismo aqui, não é? Eles tinham o Éden,
Depois do Éden, eles tinham uma terra onde Deus ainda falava com eles, e depois de pecar, ele decide ir embora e decide fazer uma cidade de forma humana, não é? Onde tinham estado no Éden, onde tinham tudo feito por Deus, não é? Então esse é o primeiro, é o outro ponto, não é? Que nos impede de aceder à presença de Deus, é o pecado e é o nosso humanismo, não é? O medo também, não é? Como já vimos, Jacó diz, quão terrível é a casa de Deus. Não é? Nós vemos as descrições em Apocalipse. Não é? No outro dia estava a falar com uma senhora que é católica e eu dou-lhe treino, estávamos a falar e ela diz, não, o céu é só passarinhos, o céu é só a parte do arco-íris, só o mar de cristal. Eu disse, não, tem que ver, está lá a dizer que há trovões. E há relâmpagos, e assim, não gosto muito dessa parte, né? Mas a presença de Deus tem uma vertente assustadora, não é? Tanto que a presença de Deus mata. Se nós formos ver o que aconteceu com o Uzá, e a intenção de Uzá era boa, que a arca estava a cair e ele foi tentar segurar a arca para não cair, a arca simbolizava a presença de Deus, e ele foi fulminado, não é? Então a presença de Deus tem uma vertente que nos provoca medo, não é? Por isso é que Moisés acede e vai ao monte e o povo fica cá em baixo, não é? E todo o povo viu, Êxodo 20, 18 a 21, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os sonidos da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram, Moisés, fala tu e ouviremos. E não fale Deus connosco para que não morramos. Moisés morreu? Não morreu. A presença de Deus mete medo, mas é possível aceder à presença de Deus. Amém? Outro ponto também que nos impede de aceder à presença de Deus, agora para os irmãos que leem mais o Novo Testamento, está em Tiago 4, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? E depois, há bocado eu estava a dizer que o reino de Deus é a presença de Deus, não é? Ou contém a presença de Deus, e a presença de Deus permite-nos ver o reino de Deus. E Jesus diz em Mateus 6, não apontei, não, Mateus 5, bem-aventurados os humildes, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não é deles será, não é deles foi, não é deles um dia, é agora. Amém? Então, um ponto que nos impede de aceder à presença de Deus é o nosso orgulho, o facto de não sermos pobres de espírito. Amém? E isso acontece quando nós pensamos. Eu uma vez cantei aquela música e a presença de Deus foi visível. Eu uma vez orei em línguas assim e escrevi, e agora vou orar e a presença de Deus vai ser visível. Eu já sei como é que se faz, porque eu fiz uma vez, dependente de Deus, Deus usou-me, ou Deus fez comigo, e agora eu tenho a fórmula, então já não preciso de Deus. Isso não é pobreza de espírito, isso é o nosso orgulho, não é? Nós temos de estar constantemente dependentes de Deus, constantemente sensíveis ao seu Espírito Santo, não é? Para que isto não aconteça, para que Deus só se manifeste em nós de forma espontânea, okay? De forma verdadeira, que não é nada fabricado por nós, não é? Eu esta semana estava a ouvir uma pregação de um pastor noutra igreja, que dá mais ênfase, não é, àquilo que o pastor da igreja diz. Ele dizia, eu quero que aconteça algo neste lugar que as pessoas não possam pôr sequer a hipótese de ter sido por mim. Amém? Pobreza de espírito é isto, né? Quando acontecer algo aqui e não possam dizer, foi o pastor, foi a Isabel que escolheu muito bem as músicas, né? O David até pregou fixe, então Deus moveu-se. Não, tem que ser mesmo algo sobrenatural, não é? É claro que Deus não precisa, mas quer usar-nos, não é? Deus pode fazer tudo da forma que Ele quiser, mas Ele também colocou em nós a sua identidade para que possa usar-nos, não é?
para que nós possamos ser embaixadores do reino, mas a partir do momento em que nós dizemos para nós mesmos que somos capazes de fazer alguma coisa sem Ele, a presença dele não vai durar, amém? Não vai ser evidente como nós queremos que seja, não vai ser eventualmente eterna, não é? Aqui neste lugar, amém? Em oposição, eu queria falar de algumas características que atraem a presença de Deus, né? Por isso é que eu comecei a falar no início, toda esta atmosfera da adoração que tivemos hoje de manhã aqui. Perdão, é uma das características que Deus quer. Se nós formos ver o que vai acontecer no futuro e o que acontece no céu, não é? É inevitável de dizermos que é inevitável, não podemos não dizer que a adoração não é importante. Fiquei um bocado baralhado agora. Mas o que se passa é que no céu, pela presença de Deus, cantam santo, 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 digno, digno, digno. A Ele a honra, a Ele a ação de graças, a Ele o poder, a Ele a sabedoria. É só ler lá Apocalipse, não é? É isto que está a acontecer no céu. Então, a adoração é um ambiente onde Deus se quer mover, não é? Já volto aí. Eu vou agora aqui por pontos também, tendo em conta os sítios que eu mencionei, não é? O Éden, no Sinai, não é? Todos estes sítios tinham características que faziam Deus se mover, ou pelo menos nós devemos tomar essas características para nós, não é? No Éden, pelo menos havia uma rotina de comunhão com Deus, não é? Diariamente Deus os visitava. Diariamente eles acediam à presença de Deus. Okay? Então ter uma vida com essa rotina, não é? De uma hora marcada para visitar Deus, para que o seu Espírito Santo nos visite, é importante ter uma rotina. Amém? No Sinai, para além de todo o trabalho que devia dar subir o monte, não é? Podem pôr, quem está a tomar notas, pode pôr trabalho. É preciso trabalho para aceder, é preciso esforço, às vezes, para aceder à presença de Deus, não é? É preciso um tempo de sacrifício, porque são as instruções que Deus depois dá a Moisés, não é? Toda aquela liturgia do sacrifício, não é? É preciso sacrifício, é preciso priorizar aquilo. Moisés, como eu já disse há bocado, teve sem comer, é preciso jejuar. Amém? Isso são as características que o Sinai tem. Vou só fazer aqui uma pequena distinção entre o Sinai e depois a tenda, porque depois na tenda há aqui uma questão que eu considero importante, não é? Que é a questão da santificação, não é? Porque aquilo está lá escrito na Bíblia para erguer um tabernáculo, né? Então é um lugar santo, havia um monte de regras para que aquele lugar não fosse contaminado com quem vinha do exterior, né? Para a purificação do sacerdote. Então a santidade é outro ponto que atrai a presença de Deus, não é? A consagração e o sacerdócio familiar são outro ponto que nós vemos aqui na tenda de Moisés. Amém? No tabernáculo de David, nós começamos a ver um ambiente propenso à presença através da adoração e da música. Amém? Com Asaf, Amã e Jeduntum. Então, lá em Crônicas 16, eu já vou ler esse texto, né? E no cenáculo, na primeira igreja, nós vemos aqui a presença de Deus manifesta e características é que eles tinham. Tinham uma unanimidade, uma vida em comum, profundidade bíblica, oração e jejum, cânticos também, uma espera ardente, não é? Porque Jesus diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, não é? E eles esperaram, até que um dia desceu o Espírito Santo. Amém? Amém. Vou só ler aqui Crônicas 16.
O contexto desta passagem é quando a Arca da Aliança é colocada ali para todo o povo ver, né? Isto vai resumir aqui um bocadinho tudo o que eu disse até agora, porque aqui realmente há muitos dos pontos que nós tivemos a ver até então, não é? Diz assim, eu vou saltar alguns versículos, tá? No versículo 1 diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocausto e ofertas pacíficas. No versículo 3 diz o seguinte: repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe. Pronto, depois diz aqui quem é que foi. Mas já vimos aqui alguns dos pontos que eu toquei, não é? Então, há holocaustos, há sacrifício, há uma vida de sacrifício, de ofertas perante Deus, não é? Depois, há aqui também unanimidade, não é? De todo o povo de Israel estar ali e comungar, não é? Partilhar o pão, a carne, as passas, não é? E depois há a adoração, não é? Porque diz no versículo 4 que foram designados aqueles levitas para ministrar diante da arca do Senhor. Então é um ambiente onde a presença de Deus se faz notar, é quando há adoração, ok? E depois há este sacerdócio ministerial, porque depois vem a dizer Asaf, e diz nós sabemos que eles funcionavam por famílias, não é? E há aqui este ministério, não é? E depois há aqui a família de Zadok, que ministrava com sacrifícios ao Senhor, não é? Então há aqui todo um contexto familiar, não é? De uma busca pela presença de Deus, de uma adoração pela presença, o sacrifício à presença de Deus, era tudo feito de forma familiar. Amém? Temos de recuperar o sacerdócio familiar nas nossas casas. Amém? E a presença de Deus estava neste local, era visível para todos, e ainda assim David canta. Vou saltar, vamos para o versículo 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? Então os que buscam o Senhor tenham um coração alegre. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém? Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Amém? Então a presença já estava naquele local e o cântico de David ainda incentiva mais a busca. Ainda incentiva uma busca perpétua. Amém? Ainda incentiva intensidade, né, na busca pela presença e pelo poder de Deus. Amém? Amém. Vou já concluir. Então nós podemos ter uma glória individual, não é? Uma noção subjetiva da presença de Deus, não é? Isso até se pode exteriorizar para outros irmãos, não é? Nós vemos isso em Atos através da vida de Paulo, por exemplo, não é? Que os seus aventais curavam os enfermos, através da vida de Pedro, que só a sua sombra passar curava os enfermos, não é? Não tenho relatos que isso tenha acontecido nesta igreja, não é? Portanto, todos nós ainda podemos ter mais da presença de Deus na nossa vida. No entanto, em comunidade, em conjunto, todos nós podemos construir um local onde Deus se sente bem em estar, não é? Um local de adoração, um local de santidade, um local de sacrifício, não é? Um local de sacerdócio familiar, um local, já disse adoração, mas já disse? Já? Adoração, outra vez, é importante, né? Um local de fome e de sede pela presença de Deus, né? E isto é o que a palavra nos diz em 1 Pedro 2,4. Aproximem-se do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem com pedras vivas na construção de um templo espiritual, para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a ideia é que cada um de nós seja uma pedra
nesse santuário onde Deus vem habitar. Amém? Cada um de nós tenha estas características aqui, não é? De ser parte de um sacerdócio santo, de oferecer um sacrifício espiritual, não é? E isto fala da construção de um templo, não é? Então cada um de nós, é claro que pode haver uma glória individual em cada um de nós pode fazer fluir poder do Espírito Santo em nós para alguém que necessita, não é? Mas se todos nós formos uma pedra na construção desse templo, então Deus habitará nesse templo. Amém? E a ideia é cada um de nós ser mais intenso numa busca pessoal, mas também a ideia é cada um de nós estar unânime com a igreja para fazer parte da construção de um templo.